Se você é cristão desde criança, você, assim como eu cresci num lar evangélico, cresci numa família evangélica, e eu saía do culto do domingo e eu via as primeiras batalhas acontecendo na minha frente. Por que isso? Meu pai era um cristão de berço, mas um cristão mais ou menos assim. Ele tinha negócios, então ele deixava a gente na igreja domingo de manhã, e a minha mãe ficava com a gente na igreja. Minha mãe era aquela crentona de origem assembleana, assim, bem crente mesmo, né? E meu pai deixava a gente na igreja, depois ele buscava, a gente saía para almoçar, ou então almoçávamos em casa, o típico almoço de brasileiro no domingo, vocês lembram qual era? Frango com macarronada, maionese, Coca-Cola, pudim de leite condensado, né? E depois, qual é a música do Silvio Santos? Vem aí. Aí deitava, assistia um pouco de Silvio Santos, todo crente fazia isso, e alguns diziam que não, né? E os assembleanos assistiam televisão na casa do vizinho, porque não podia ter na casa deles. Vinha um monte de assembleano na minha casa assistir televisão, era muito interessante. Aí assistia o Silvio Santos, voltava para a igreja às 5 da tarde, aí às 7h30 tinha culto, acabava o culto, 9 horas, no culto da noite meu pai ia, porque ele gostava de ir no culto da noite. Ele gostava de ir no culto da noite, terminava, ele saía, tomava um cafezinho com os amigos, e acabou o cafezinho, ele já ia para o carro. Minha mãe era aquela crentona que fechava a igreja. E aí, a hora que ela entrava no carro, começava a briga dos dois. Por que você ficou na igreja? Porque ele tinha que correr para casa para ver os gols do Fantástico, lembra disso? Gols do Fantástico, coluna do meio, coluna 1, coluna 2 e tal. A zebrinha, quem lembra disso? Você tem mais de 40 anos, acabou de entregar a sua idade aqui. E eu entrava no carro, eu criança, adolescente, eu falava assim, meu Deus, o que é isso? E ali eles começavam a batalha deles. E às vezes a sua batalha começa no carro. Às vezes a sua batalha vai começar no caminho daqui até o carro, porque existe alguma diferença, alguma coisa não resolvida, e mesmo porque você veio para uma igreja num domingo à tarde. E aí você buscou a Deus, e tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. E aí tem outra coisa também que eu não entendia, isso era uma coisa, era o lado da família. Mas tem coisas que eu não entendo até hoje. Quando você acorda no seu dia, aí você fala assim, hoje o dia vai ser maravilhoso. Você levantou, você leu a Bíblia, você orou, você tomou um café com a sua esposa. Você não é a família Doriana, mas você tomou café com a sua esposa. Você fez café para ela, os seus filhos comeram tudo que você colocou na mesa. Até a proteína que você pôs, ele comeu. Direitinho, bonito, gostou da comida que você fez. Sabe aquele dia perfeito, redondo? Você vai para o trabalho, de repente, 11h30 da manhã, a empresa inteira caiu no seu colo. E vem aquela enxurrada de problemas e começa a travar uma luta. E você não sabe de onde veio aquilo, mas o seu dia que estava perfeito começa a ficar tenebroso. Aí ataques, pessoas, palavras, e você fala, meu Deus, o que aconteceu? De onde vem isso? Essas são as batalhas que nós enfrentamos no dia a dia. A gente enfrenta a batalha porque os dias são difíceis, tem um lado humano nas batalhas. Mas a gente enfrenta a batalha porque o diabo está ao redor dos cristãos procurando a quem devorar. Tem uma coisa chamada batalha espiritual, e eu não sou de espiritualizar tudo, mas eu também não posso deixar de alertar vocês, porque nós temos uma batalha espiritual. E a nossa luta não é contra o chefe, ou contra o marido e a mulher, ou contra a pessoa que atacou. O texto bíblico nos diz que nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Isto é, governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Então existe uma guerra. Existe uma batalha. Quando você decide dar um passo na direção de Deus, você está incomodando o inferno. E o inimigo, então, começa a atacar você de diferentes maneiras. Ele ataca muitas vezes com quem está perto de você. E às vezes a gente, como igreja, corre dois riscos. Eu falo que a igreja, no geral, a gente vem de uma igreja batista. A gente vem de uma igreja batista porque a gente é batista ainda. Mas a gente não é muito batista. A gente é batista na essência. Eu perguntei para o Neto, vocês são assembleanos? Ele disse, a gente é mais ou menos assembleano. A gente é de Jesus, mas todo bom batista foi antes assembleano. Então, se tiver uma mistura de assembleano com batista, dá certo. Mas o fato é que, independente da igreja, ou da fé, ou dos anos que você tem de crente, a igreja comete, às vezes, dois erros. Às vezes, ela supervaloriza essa questão da batalha espiritual.
e às vezes ela subdimensiona a batalha espiritual. Às vezes ela tira completamente a sua emoção, ela tira completamente a sua história, e ela põe o diabo, é tudo diabo, e põe nas costas do diabo tudo aquilo que também seria da sua parte. Mas, às vezes, ela, ao contrário, ela ignora e passa a sofrer, então, por causa disso. O C.S. Lewis diz que nós não podemos, tem 2 erros que nós não podemos cometer com questões espirituais relativas ao mal. Nós não podemos, primeiro, ignorar que eles existem. E segundo, nós não podemos superdimensioná-los na nossa vida. Então, tudo é batalha espiritual. Esse é um erro que nós não vamos cometer, mas ignorar que a batalha espiritual existe também é um erro que nós não vamos cometer. Quais são os seus inimigos? Eu gosto de pensar nisso. Quando a gente fala de batalha, existe um inimigo. E o tempo todo a gente está no meio dessa guerra. Mas quais são os seus inimigos? No mundo espiritual, o seu inimigo é o diabo, um anjo caído. Estejam alertas, olha Pedro, a primeira carta de Pedro, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Uau! Pedro está alertando a gente como cristão. É isso aí, você, toda vez que pintar uma insatisfação na sua vida, você virou um alvo do inimigo. Por quê? O diabo se alimenta, preste atenção nisso, o diabo se alimenta da sua insatisfação. Você está contente com a sua esposa, ela é maravilhosa, você está bem com ela, está tudo certo. Pode passar qualquer mulher perto de você e não vai te fazer nenhuma, não vai te chamar a atenção de nenhuma forma. Mas você começou a ficar insatisfeito com a sua esposa, o diabo põe perto de você uma mulher diferente. E aí você fala assim, puxa, aquela era a mulher que eu gostaria de ter em casa. Ou o contrário, você começa a ficar insatisfeita com seu marido, ele não te trata do jeito que gostaria de ser tratado, ele não atende às suas expectativas e vocês nem conversam mais sobre isso. Então o diabo põe perto da mulher um homem que a trata com todo carinho, e fala assim, esse é o homem que eu gostaria de ter em casa. Pronto, começou a confusão. Porque o diabo quer destruir famílias, ele quer destruir casamento. Toda vez que você está insatisfeito com alguma coisa, você se tornou um alvo para que o inimigo possa alimentar você. Lembre-se disso, o diabo se alimenta da sua insatisfação. Então, no mundo espiritual, a gente tem um diabo atrás de nós. Ele não é mais forte do que o nosso Deus, ele não é mais forte do que o que habita em nós. Amém, irmãos? Ele não tem autoridade sobre a nossa vida, é importante você saber disso. O diabo não tem, ele não está no mesmo poder de Deus. É um Deus poderoso e um diabo poderoso. Não, a gente tem um Deus poderoso e um diabo caído. Fracassado, derrotado, em nome de Jesus. Mas ele tenta contra as nossas vidas, ele ainda pensa que pode. E às vezes a gente dá esse espaço. Isso é uma batalha espiritual. O outro inimigo, no mundo físico, o seu maior inimigo depois do diabo é você mesmo. Pô, Sidney, eu vim aqui domingo para você me encorajar, você está dizendo que eu sou meu inimigo, você é seu inimigo. Olha o que a gente aprende na segunda carta de Pedro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos de corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Quando você se apega a alguma coisa e coloca alguma coisa na sua vida que deveria ocupar só o lugar de Deus, você começa a ser dominado por aquilo. Às vezes muitas pessoas são dominadas pelo dinheiro, muitas pessoas são dominadas pelo poder, muitos pastores são dominados pelo privilégio e a exposição que eles têm. Muitas pessoas são dominadas pela história de sucesso que elas carregam, muitas pessoas são dominadas pelo que elas conquistaram ao longo do tempo. E isso é um perigo, porque você se torna escravo daquilo que domina você. E aí você começa a carregar isso passa a dirigir você. E eu aprendi uma vez, a primeira vez que eu ouvi isso, me chamou a atenção, 95% das suas dores são criadas por você mesmo. Uau, é muita coisa. Como assim? As suas escolhas, 95% das suas dores são fruto das suas escolhas. Às vezes Deus mandou você para ir um lugar e você foi para outro. Às vezes Deus mandou você fazer uma coisa e você achou que ainda não era a hora. Ou muitas vezes você até fez, achando que era correto. Ninguém faz tudo por maldade, mas nós geramos as nossas dores. Então é importante a gente pensar que a nossa batalha, ela está dentro de nós. Seja com o diabo, seja com você mesmo. Essa semana você vai passar por batalhas. Eu não sei quais são, eu não sei o tamanho da batalha, mas eu sei que vai passar, porque todos nós estamos passando por batalhas. O mundo está em guerra, literalmente. O mundo está em guerra, uma guerra literal na Ucrânia, mas o mundo está em guerra do bem contra o mal. O mundo está em guerra desorganizado
Pós-pandemia, quando a gente estava no meio da pandemia, eu disse assim, acho que o mundo vai melhorar agora. E eu tenho visto que, às vezes, em alguns aspectos o mundo piorou, em outros aspectos melhorou demais. Ou melhorou demais ou piorou, mas uma coisa é certa, ninguém está igual a que era antes, isso eu tenho certeza. Todos nós sofremos alguma diferença. Então, nós estamos numa fase de transição, de acomodação, e essa transição e acomodação gera em nós um desconforto e muitas vezes chega em nós uma batalha. O que eu queria dividir com vocês, para enfrentar as batalhas dessa semana, nós vamos olhar a história de Davi. Não sei quantos de vocês já leram a história de Davi, eu não vou ler agora toda a história, mas a história de Davi está no livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 1 a 54. Sugiro que você leia hoje à noite, amanhã cedo, a história de Davi no livro de Samuel e veja o episódio onde Davi lutou com Golias. Vou citar alguns textos aqui para você acompanhar. Mas a história de Davi é o seguinte: Davi era filho de Jessé, ele era o mais novo de 8 irmãos, e os seus irmãos mais velhos, Aminadab, Eliabe e Simeia, já estavam alistados no exército. E ele tinha ouvido, ele sabia que os filisteus estavam em guerra com os israelitas, e Davi sabia que os seus irmãos já estavam alistados, então ele vai visitar os seus irmãos. Quando ele vai visitar os seus irmãos, ele ouve um anúncio que o rei tinha feito, o rei Saul. Saul tinha feito a seguinte promessa, porque os filisteus, eles tinham os gigantes. Como era um gigante filisteu? Um cara mais ou menos de 3 metros de altura. Imagina, para aquela época, um cara de 3 metros de altura, com uma armadura. E eles, então, os israelitas tinham que lutar contra os gigantes filisteus, que eram muitos. E o rei, e tinha um especial que era o mais forte de todos, chamado Golias. E Davi vai visitar os seus irmãos e ele ouve então que o rei tinha feito uma promessa. Estava lá a caça ao gigante e o soldado que conseguisse matar o gigante ia ganhar um prêmio. E o prêmio era o seguinte: o rei Saul prometeu que para aquele que derrotasse o gigante, ele daria a sua filha em casamento. E, além disso, a família desse soldado não pagaria mais imposto para o resto da vida. Já pensou? Que presente! Você mata o gigante, ganha a filha do cara e isenção fiscal. Você vai morar nos Estados Unidos com paraíso fiscal. Tudo que a gente gostaria de ter no mundo. E ainda a filha do chefe. E esse era o prêmio. E Davi viu isso, mas ele disse assim: isso não me interessa, tem uma coisa que me interessa. Eu quero lutar contra esse gigante, porque quem esses filisteus pensam que são para ofender o Deus vivo que habita em nós? Ninguém pode duvidar do Deus que habita em nós. Então a motivação dele, aí eu já começo a aplicar um pouco, a motivação dele não era a grana, a motivação dele não era a filha do cara, não era o paraíso fiscal, a motivação dele era a glória de Deus, e ninguém pode ofender a glória de Deus. Por causa disso eu vou me candidatar para lutar. Então Davi, um jovem, lembra que ele era o filho mais novo de 8, um jovem pastor de ovelhas, ele chega e vai procurar o rei. Ele procura o rei e diz assim: eu quero me oferecer para lutar contra esse gigante. E o rei olha para ele e diz assim: tudo bem, mas você não dá. Olha o seu tamanho, você é jovem, você não tem condição. Ele fala assim: eu tenho condição sim. Eu tenho condição porque eu sou pastor de ovelhas e eu já lutei contra leões e contra ursos. E quando eles ainda dão um golpe, eu vou em cima deles e eu mato leões e ursos. E eu quero então derrotar esse gigante filisteu. Eu acho que ele encheu tanta paciência do rei que o rei falou assim: tudo bem, meu filho. E mesmo não acreditando que ele poderia, Saul disse assim: então vai lá e luta contra. E vai que a luta é sua. E a gente conhece a história que Davi foi lutar contra Golias, o gigante filisteu, e ele tinha um estilingue, uma funda e uma pedra. A gente cantou isso desde criança. E com uma pedra, o gigante veio ao chão. Então, a paz, a libertação, mas acima de tudo, a honra de Deus, a honra ao nome de Deus foi preservada através da vida, do ministério e da batalha que Davi enfrentou. Essa história é linda, mas como ela se aplica para a gente então na segunda-feira? Eu quero tirar brevemente 3 lições. A primeira delas, que para você vencer as suas batalhas, que vão começar hoje, amanhã, o segundo, e eu não estou desejando isso para vocês, eu apenas estou sendo realista. Uma das características da vida church é que ela é realista.
para você enfrentar as batalhas nesta semana. Enfrente os desafios com a motivação certa. Você vai precisar lutar batalhas, mas não lute por você. Lute para a honra de Deus. Lute em nome de Deus. Lute para a glória de Deus. Olha o que diz o texto para nós. Eles diziam, olhem para ele. Escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Lute e enfrente as suas batalhas com a motivação correta. Em cada passo, em cada movimento que você der, não perca o foco de Cristo. O Deus vivo habita em você. E é esse Deus que vai lutar por você. É esse Deus que está com você, que vai dar instruções para você. Então não queira você ser a pessoa, vou lutar porque eu resolvo tudo. Porque no fim das contas a gente sabe que a gente não resolve absolutamente nada. Lute com a motivação correta. Diante de uma crise, quando vier a primeira batalha na sua frente, permaneça focado em Cristo, confiante nele, sabendo que quem luta por você é Ele. Muitas vezes nós escutamos a voz de Deus, pare de lutar e saibam que eu sou Deus. Em alguns momentos Deus vai mandar você avançar, em outros momentos Ele vai mandar você parar. Mas nunca lute nenhuma batalha por você mesmo ou acreditando que você vai vencer sozinho. Motivação, uma palavra que eu tenho aprendido muito na vida. Ideias boas com a motivação errada dá errada. Mas ideias boas com a motivação certa dá certo. Então o ponto não é a ideia, mas a sua motivação. Para que você está lutando? Para que você vai avançar? Antes de dar um passo na sua batalha, pergunte para Deus como Ele quer que você lute. E pergunte antes para Ele se Ele quer que você lute. Só entre numa batalha se Jesus falar para você entrar. Só entre numa batalha se for para que Ele seja glorificado através da sua vida. Porque se Ele mandar você ir, se Ele mandar você atacar, se Ele mandar você avançar, pode saber que Ele vai estar com você. E o resultado disso qual é? A vitória. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu tenho pensado muito que Deus não manda você para um lugar onde Ele não vai. Deus não dá uma ordem para você num lugar onde Ele não vai te sustentar. Você já parou para pensar nisso? Tudo o que você fez, mesmo parecendo loucura para algumas pessoas, mas que Deus estava à frente, deu certo no final. Porque o dar certo ou não dar certo não depende de você e nem de mim, mas depende dele em nós. Façam tudo para a glória de Deus. Se Jesus é o seu ponto de partida, Ele vai te sustentar nessa caminhada e estará contigo na chegada. Quem caminha com Jesus nunca está sozinho e é vencedor em todas as batalhas. A coisa mais legal que a gente tem de andar com Cristo é que a gente luta já sabendo o final da luta. No final da luta a gente é vencedor. A melhor coisa que a gente tem de saber que a gente está com Cristo no meio da tempestade, não é que ele segura o barco, não é que Ele está guiando o barco, é que Ele acalma a tempestade, Ele é o dono do barco, Ele é o Senhor do barco, da tempestade, Ele faz tudo. E com Ele a gente está seguro. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Não precisa cantar, mas o texto a gente lembra. E essa história de cantar e não cantar, né? Ainda bem que um canta, o outro toca, Deus dá diversidade. Mas com Cristo nós somos cuidados, com Cristo na frente nós somos orientados. Tudo o que você sonhar e fizer deve começar na vontade de Deus para a sua vida, amém, irmãos? Antes de dar um passo, pergunta para Ele se Ele quer. Eu preguei sobre oração hoje de manhã e eu digo que quando eu tinha um mentor, eu fui chocado por um mentor, um cara que eu admiro muito, um pastor, terapeuta. Ele era o meu psicólogo, um mentor para mim. E um dia, numa das nossas conversas, ele olhou para mim e disse assim: Sidney, eu não faço mais oração. Eu falei, putz, agora ferrou. O mentor que eu acredito está dizendo assim, eu não faço mais oração, o que ele faz então? Ele disse, eu não faço mais oração, eu estou em oração. Porque tudo que eu faço eu pergunto para Jesus na hora. Eu não tenho um horário marcado para oração, eu vivo em oração.
Então eu quero te desafiar, irmãos, enfrentar suas batalhas com motivação correta, orando o tempo todo, aquela super conexão com Deus, super conexão Wi-Fi, assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde você estiver. Se Deus falar para você ficar quieto, fica. Se Deus mandar você falar, fala. Se Deus mandar você parar, para. Se Deus mandar você avançar, avança. Tudo que for para a glória de Deus, faça. Mas a glória é dele, não sua. Tudo que for pela motivação correta para a glória de Deus, faça. E foi assim que Davi foi. Davi não pensou no prêmio, Davi não pensou na família, Davi não pensou nem nele mesmo, nas suas limitações. Ele só pensou uma coisa: o nome de Deus não pode ser envergonhado com a minha vida. Eu não posso admitir que ninguém duvide e abuse e coloque do nome de Deus abaixo do que ele realmente é. E por isso que ele foi lutar. Não permita que a sua vida e nada que você diga ou faça envergonhe o nome de Deus e desonre o nome de Deus. Amém, irmãos? É assim que a gente enfrenta a batalha. Muitas vezes você vai sair como um perdedor na batalha. Mas se Deus estiver do seu lado, você nunca é perdedor. Porque com Cristo a gente nunca perde. Eu nunca vi uma pessoa andar com Cristo a sua vida o tempo todo, fazer o que Cristo quer e sair mal na história. Às vezes, temporariamente, você pode estar sendo aquela pessoa que perdeu. Mas no final a gente sabe que quem anda com Cristo nunca perde, porque em Cristo somos mais que vencedores. Segunda coisa que a gente aprende na lição de Davi: como é que você enfrenta os seus desafios? Haja com coragem, disposição e sabedoria. Diz o texto para a gente que Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Davi, um jovem pastor de ovelhas, dizendo para o rei: ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. O cara era valente e corajoso. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com este filistão pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor esteja com você. A gente tem aprendido que coragem não é a ausência de medo, mas é a disposição que a gente tem para enfrentar os medos. Então, enfrente as suas batalhas com coragem. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Deus luta por você. Deus, nós temos os nossos medos, mas a coragem, o amor que Deus tem por nós, o amor que Ele coloca no coração, dissipa esse medo e nos enche de coragem. Então, enfrente as suas batalhas. Quando você estiver diante de uma luta, não se esqueça quem você é, não se esqueça de onde você veio, não esqueça o preço que foi pago pela sua vida. Porque muitas vezes, diante de uma batalha, a gente se sente pequeno. A gente se sente intimidado. Mas quem é você? Quem é você? Você é um filho amado de Deus, comprado por um alto preço. Amém, irmãos? Você é uma pessoa que Deus ama tanto, que Ele pegou o seu bem mais precioso, o seu filho. Deus dá uma freada no mundo. A freada no mundo não foi a pandemia, foi quando Cristo veio à Terra. Deus para o mundo e faz uma intervenção absurda, profunda, num grande ato de amor. Ele manda o seu filho aqui para morrer por mim e por você, para redimir a sua história. E essa é a sua verdadeira identidade. Lute as suas batalhas no poder e na autoridade que Cristo dá a você. Amém, irmãos? Cristo viveu entre nós, lutou por nós, ensinou a nós, matou a morte e a sua ressurreição nos dá vida. Mas Ele diz, antes de subir aos céus, Ele diz assim: todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto vão a todas as nações. E Ele começa a repartir essa autoridade, Ele comissiona, Ele dá para você e para mim uma autoridade que era dele. E esse poder do Senhor está disponível para nós através do Espírito Santo. Quando somos fracos, nos tornamos fortes, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Lute enfrentando com coragem, com sabedoria.
Sabedoria, muitas vezes você vai ter que ficar quieto, sabedoria você vai ter que falar, mas se você precisa de sabedoria, peça para Deus que Ele vai te dar coragem e sabedoria. Lute as suas batalhas dessa maneira e não se esquecendo que você é um filho amado de Deus, comprado por um alto preço, chamado para a missão dEle. Você está aqui para ser um instrumento de amor na vida de pessoas e um sinal da glória de Jesus na vida das pessoas. Uma coisa que eu gosto de pensar nas batalhas é que o Deus a quem servimos, esse Deus não dorme. Não se esqueça disso. Muitas vezes Deus parece longe, mas Ele nunca está longe, Ele está perto. Muitas vezes Deus parece em silêncio, mas Deus não está em silêncio. Deus está sempre dizendo alguma coisa, e o silêncio dEle é uma resposta para você. Não pense que Deus tira folga. Deus não tem spring break. Deus está aqui, está presente, Deus está com você hoje, vai estar na saída, vai estar amanhã cedo, vai estar com você onde você estiver, porque aquele que cuida de você não dorme. Quem cuida de você não dorme, levanta, olha, anda, luta, abre o peito, enfrenta e vai adiante nas suas batalhas. Olho para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o ser, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Eu gosto de uma música do Brooklyn Tabernacle Choir que diz: My help is come from the Lord. O meu socorro vem do Senhor. Eu ouço essa música todo dia. Todo dia eu tenho uns 10 a 15 minutos da minha casa até a igreja. E eu ouço essa música. E a outra que eu ouço é a batalha pertence a ti. Lembra que a gente já cantou isso mal? Cantou isso aqui também. Todo medo lança aos teus pés. E eu posso cantar um pouquinho, né? E tem outra música que eu lembro todo dia e canto também. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Lembra disso? Muitas vezes nós estamos ali, no meio da batalha, mas Ele está conosco. Ele desce com a gente na fornalha. Tem sempre um quarto homem conosco lá. Por isso a gente vai com coragem, ousadia e sabedoria. E por último, Davi tinha alguém com ele ali. E por último, lute com a certeza da vitória. Motivação correta, coragem, ousadia e sabedoria. Lute com a certeza da vitória. Me impressiona a convicção que Davi tinha sobre as coisas que ele estava vivendo, sobre os desafios que ele ia enfrentar, sobre os perigos aos quais ele estava exposto. Davi respondeu: você vem contra mim. Quando ele estava de frente com o gigante, ele olha na cara do gigante e diz o seguinte: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça. O cara não era fraco. E darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que Ele não precisa de espadas ou lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. O Deus que permite que a batalha chegue até você é o Deus que vai te dar vitória diante dessa batalha. Amém, irmãos? Não tem nada que Ele não permite. Vá em frente, cada luta, cada desafio, na autoridade que Cristo dá para você. Você tem o poder de Deus. Você tem o poder para enfrentar esse inimigo e todos aqueles que aparecerem na sua frente. Jesus disse para os seus discípulos, Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. No dia escuro, Deus está com você. No dia da celebração, Deus está com você. No dia do deserto, Deus está com você no meio do deserto. E Ele faz cair o maná no céu para alimentar você. Eu tenho tantas experiências que eu posso passar aqui à noite contando para vocês o que a gente viveu nesses últimos anos. Vamos ter um almoço na quinta-feira, a gente conta um pouquinho, conversa um pouco. Temos já conversado sobre isso.
Mas eu me lembro, você imagina uma igreja como a nossa, 100% presencial, ela era 100% presencial, 100% relacional. A gente gosta de abraçar as pessoas, era uma igreja que estava no seu auge. 9.000 pessoas passando pela igreja no domingo. No domingo seguinte a gente está fechado. E eu confesso para vocês, eu não tinha a mínima noção do que fazer. Eu disse, Deus, e agora? A gente estava em São José dos Campos na segunda-feira. Naquele dia era a abertura do campus em São José dos Campos. A gente abriu o campus às 7h30 e fechou às 10h30. 3 horas aberto. E eu estava meio desnorteado, assim, não vou nem dizer anestesiado, eu estava desnorteado, assim, bom, e agora? Eu vou ficar aqui, bom, vou ficar aqui, eu volto, e se eu volto, mas não tem para que voltar, porque nada vai acontecer. E eu disse, Deus, a gente não sabe o que fazer. E Deus, em 4 dias, colocou luz na nossa cabeça. Em 4 dias, tudo aquilo que a gente fazia presencial e abraçando pessoas, a gente começou a fazer digital e abraçando pessoas através do mundo digital. E a igreja virou, uma igreja 100% presencial, virou uma igreja quase 100% digital em 5 dias. Tudo bem, começamos a conexão com os irmãos, mas nós tínhamos uma ONG. E aquela ONG sustentava 350 famílias ali em Carapicuíba, aquela região, uma região super pobre ao nosso redor. Eu disse, Deus, eu não posso deixar essas 350 famílias no meio da tempestade, mas eu não sei o que fazer e nós não temos recursos para ajudar essa família. E eu me lembro que eu estava sentado um dia na minha casa e eu disse assim, bom, uma coisa que eu tenho certeza é que o maná cai do céu todo dia. Deus, onde é que vai cair o maná? E era Páscoa. E aí o restaurante da igreja disse assim, olha, a gente vai ter bacalhau aqui na Páscoa, e a gente já compramos, eu falei, vocês compraram bacalhau? Compramos, e se puder ajudar na divulgação, o restaurante estava lá tentando remar, né, delivery, aquele negócio de passar e pegar e tal. Eu disse, quantas porções você comprou? Eu disse, comprei 50. Eu falei, de quem? Ele, fulano, inclusive ele doou metade. Eu falei, bom, se o cara doa metade, ele pode doar 5 vezes, 10 vezes isso. Aí escrevi para o dono dos peixes, eu falei assim, cara, se eu resolver cozinhar lá no restaurante da igreja para Páscoa, você não daria bacalhau para 400 porções, 400 famílias? Ele disse, sim, eu dou. Eu disse, beleza. Pessoal, vou cozinhar bacalhau aí, vamos colocar aqui o bacalhau do pastor, do chefe, nós vamos vender esse bacalhau, nós vamos levantar dinheiro para sustentar as famílias de lá. O pessoal topa. Gente, 1 dia e meio, quando o cara chega, que está na hora de acabar, né? 1 dia e meio, nós levantamos recursos para sustentar aquelas 350 famílias durante 1 mês. Esse maná está aqui, e a gente vai só, maná Deus manda, a gente só recolhe, e Ele recolhe por dia, mas o nosso Deus é um Deus que não dorme e nos sustenta, mesmo no meio do deserto Ele faz cair o maná, mesmo no meio do deserto Ele faz brotar as plantas. E assim nós sustentamos aquelas famílias, não só sustentamos, né? Sabe o que aconteceu? Como o projeto social cresceu tanto, hoje não são mais 350 famílias, são 730 famílias. Deus preservou a igreja e continua capacitando a gente, enviando o maná todo dia para cuidar de 730 famílias, porque o evangelho que a gente vive não é o evangelho do bem-estar. Nós somos abençoados para transformar o mundo e Ele está conosco. Lute com a certeza da vitória para que o nome de Jesus seja honrado através da sua vida. Luta porque em cada vitória que você vai ter, o nome de Jesus vai ser honrado na sua vida. Amém, irmãos? Eu quero te encorajar nessa semana. Viva cada dia com a certeza de que Jesus tem algo bom para a sua vida. E eu quero terminar dizendo que você está nesse mundo, você ainda está aqui por uma razão, uma única razão, para que você honre o nome de Deus em todas as coisas. Normalmente a gente tem ouvido assim, olha, fica tranquilo, porque Deus vai te honrar. Quando você perde alguma coisa, quando você perdeu uma batalha, quando está difícil, alguém chega para você, fica sossegado, Deus vai te honrar. Eu quero dizer para você exatamente o contrário, Deus não vai te honrar. Deus vai te abençoar, para que você seja honrado, para que Ele seja honrado através de você. Amém? A honra é dele, mas a bênção é sua, a bênção é nossa. O maná vem para a gente, o cuidado vem para a gente, a vitória vem para a gente. E Ele nos abençoa para sermos honrados, para que Ele seja honrado. Ele abençoa e a gente honra. Ele abençoa e a gente honra. Quanto mais você quiser que Deus abençoe a sua vida, quanto mais você quiser honrar a Deus, peça para Deus abençoar a sua vida. E enfrente todas as suas batalhas, sabendo que Deus não dorme, Deus é vencedor, e Ele vai abençoar você, para que você possa honrá-lo
não envergonhar o nome dele, mas ao contrário, que o mundo inteiro saiba, vai saber que você serve um Deus verdadeiro, um Deus que toca, um Deus que muda, um Deus que pode, um Deus que vence, um Deus que não tem medo de nada, um Deus que é o dono de todas as coisas, o Deus provedor que nos criou para sermos suas testemunhas e sermos honrados por Ele. Não se esqueça, a bênção é dele, a honra é dele, mas a bênção é sua. A honra é dele, a bênção é sua. Que o Senhor abençoe essa amada igreja.